Olá, boas-vindas à mais nova temporada da F1. Estamos em 2025 e contamos com um tetracampeão mundial no grid. Será que teremos 4 equipes na briga pelo título? Os meses de inverno certamente serviram para unificar as coisas. E há muito a se pensar antes da grande mudança no regulamento de 2026. Por enquanto, é hora das sessões de treinos livres. Vamos diretamente à primeira. Ok, colega, esse é o primeiro teste do carro real. Agora sei que é pedir muito, mas vamos tentar tirar alguns dados úteis e habituar você a sessões de treino livre. Vamos começar a temporada pé direito. Eu sei que podemos ter um ótimo ano, então vamos nessa. Fala galera, sejam bem-vindos novamente no canal Cosmo Games, sejam bem-vindos à nossa série Carreira, aqui no Carreira do F1 25 no rumo à Fórmula 1. E pessoal, antes que vocês já comentem que eu já tô na Fórmula 1 e etc. Pessoal, estamos aqui realmente no carro de Fórmula 1 pela primeira vez, no nosso treino livre de Matheus Brasil, primeiro treino livre em Imola, porque a gente está em fim de semana de corrida, fim de semana de Fórmula 2 em Imola, mas também fim de semana de Fórmula 1 em Imola. Então, vamos aqui no tutorial dos boxes. Isso aqui a gente já passou basicamente. E aqui a gente tem algumas sessões de treino para fazer já, para Matheus fazer. Vamos ver, são 30 minutos que a gente tem disponível para fazer alguns testes aqui para a Red Bull. A Red Bull coletar o máximo de dados possíveis com a gente. E a gente vê o que consegue proporcionar aí para a equipe. Vamos aqui começar com a aclimatação à pista. Vamos começar com a aclimatação. E aí, Reginaldo, conta pra gente tudo o que aconteceu no treino livre 1. Bom pessoal, primeiramente o Matheus Brasil fez a bateria de testes de aclimatação da pista, pegando o jeito do carro e se ambientando com a pista. Ela estava realmente muito boa. O Matheus Brasil fez 3 voltas para aclimatação completa. A primeira foi bem tranquila, inclusive foi onde ele mais acumulou pontos. A segunda já foi mais conturbada, com alguns erros bobos e outros até mais decisivos. A terceira foi bem intermediária, mas pelo menos rendeu os bons pontos de recurso e desenvolvimento para a equipe. A segunda parte da bateria de testes no TL1 era o consumo de combustível, que possui 3 voltas para reconhecimento e teste completo. Nesse caso, o Matheus foi tão bem que nem precisou fazer a terceira volta, e na segunda, a equipe já estava satisfeita com o resultado. A terceira parte da bateria de testes no TL1 era de cálculo e voltas para a estratégia de corrida. A primeira volta foi tranquila e uma das melhores da sessão. Na verdade, Matheus conseguiu um tempo de aproximadamente 1:18 alto, que acabou se tornando a sua e melhor volta de todo o fim de semana, garantindo o P1 para o treino livre 1 do brasileiro. A segunda, infelizmente, não foi tão boa, graças a uma batida próxima à Aqua Minerale, na curva 13, causada por ele mesmo, que estava tentando levar o carro no limite. A terceira, quarta e quinta volta foram as mais medianas, não aconteceu muito nesse período, mas a equipe ficou impressionada e extremamente satisfeita com o resultado de Matheus Brasil em seu TL com a Red Bull RB21. Olha, Reginaldo, não tenho palavras para explicar seu resumão sobre esse primeiro TL1 de Matheus Brasil com Fórmula 1 no F1 25. Meus parabéns e todos nós aqui da Cosmo Games agradecemos. Sim. Bom, pessoal, depois desse TL1 incrível onde Matheus Brasil liderou do início ao fim, ficou na primeira posição, vamos então agora para a qualificação do GP de Imola da F2. Bom pessoal, estamos aqui definitivamente no fim de semana da Fórmula 2, GP da Emília-Romanha ou GP de Imola, como vocês quiserem chamar. Estamos aqui para o nosso fim de semana oficial da Fórmula 2. Fizemos o treino livre completo pela primeira vez na Fórmula 1 pela Red Bull, como vocês viram aí, acho que foi anunciado na comunidade, no Instagram, nas nossas redes sociais. Se você não segue também, nos siga no Instagram e acompanhe a gente também na comunidade para você ficar sabendo dos breaking news, né? Que às vezes eu coloco. Pelo menos eu tenho tentado colocar o máximo possível para dar mais imersão para vocês.
Mas enfim, pessoal, tá, foi confirmado, né? Fizemos o nosso treino livre, foi um sucesso, lideramos, fizemos recorde de pista e ainda por cima conseguimos lucrar bastante para a Red Bull, para a equipe e ainda ganhamos quilometragem, experiência na Fórmula 1, né? Nosso primeiro treino livre com sucesso. Agora a gente cai aqui na nossa missão principal do fim de semana, a Fórmula 2, fazer a pole, ganhar, tudo mais. Pessoal, muita gente estava falando, muita gente estava me pedindo e eu não consegui aumentar a IA, a dificuldade da IA aqui nessa sessão da Fórmula 2, tá? Eu aumentei a IA na sessão da Fórmula 1, se eu não me engano, coloquei para 75 ou 80, não, foi 75. Eu aumentei para 75 oficialmente, eu tinha colocado nas últimas sessões, né, da Fórmula 2, inclusive essa daqui, tá contabilizando a IA no nível 60, né? Tá bem baixo mesmo, coloquei bem baixo, porque eu tava pegando experiência com o jogo ainda, com as corridas, com as sessões, então eu pedi, né, essa colher de chá para vocês me deram, e agora nós vamos aumentar ainda mais a IA, mas nessa sessão eu ainda não consegui aumentar. O nível da IA vai ser aumentado provavelmente, ou com certeza, para corrida, tá, pessoal? Vou tentar aumentar para corrida, mas enfim, como as sessões aqui são muito rápidas, né, elas entram muito rápidas, talvez de forma muito rápida, né? Talvez eu não consiga aumentar. Eu vou tentar aqui. Outra coisa é que eu vou tentar aumentar também a quantidade de voltas, né? Muita gente pediu para a sessão curta, que se eu não me engano é 25%. Tem alguma coisa assim, se é 25%. Vou aumentar para 25%, tá, pessoal? Que aí a gente vai passar a ter pit stop nas nossas corridas. Mas bom, pessoal, por enquanto vamos ficar por isso aqui mesmo. Vamos aqui então, já entrando na sessão, já tem muita gente já abrindo a volta. É o Fittipaldi, o Antonelli, o Radjar, o Colapinto, todo mundo aí já abrindo volta. Vem o Maine também. Mais gente abrindo suas voltas, mais pilotos. Vamos aqui com o pneu super macio. Aqui tá a linha de liderança dos pilotos. Alguns pilotos que já estão abrindo sua volta agora. Nossa posição caiu para 19ª. Mas voltamos amanhã para acompanhar a corrida principal. Bom, pessoal, fizemos a pole position para Matheus Brasil no seu quali de Imola. Matheus Brasil ao pole position, levou os primeiros 2 pontos do fim de semana. Acho que não tinha como ser diferente. Matheus fez apenas uma única volta e foi essa volta que foi validada. O restante, né, das voltas ou foram teste de setup, ou foram fracassadas. O Matheus saía um pouco da pista, então foi um quali realmente muito conturbado, mas pelo menos foi um quali que lucrou, né? Que deu pra gente lucrar um 29.2, que trouxe pra gente a pole position. Com certeza daria pra fazer um tempo melhor. Meu recorde aqui com o Fórmula 2 já foi 1.28 baixo, se eu não me engano.
né? O recorde de Matheus Brasil aqui em Imola foi 1,28 baixo e a gente fez 1,29,2. Então, daria para melhorar bastante, mas foi 3 décimos aí lucrados para cima de Dennis Holger, que foi o segundo. Em terceiro lugar, Joshua Duxen. Em quarto, Hitomo Miyata. Em quinto, Paul Aron. Em sexto, Taylor Bernard. Em sétimo, Vitor Martins. Em oitavo, Isaac Hadjar. Em nono, André Quimentonelli. Em décimo, Zane Maloney. E tá aí o restante do grid com Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto em 18º e Enzo Fittipaldi na 21ª colocação. Bem-vindos de volta a Imola, enquanto nos preparamos para mais um dia glorioso de ação de Fórmula 2. São 5 quilômetros ao redor de Imola, com 19 curvas a serem dominadas, 9 à direita e 10 à esquerda. E note também que Imola é uma das poucas pistas que deve ser pilotada no sentido anti-horário. Fique de olho na saída da curva 18. Uma boa saída lá, em direção à única zona DRS do circuito, provavelmente será o cenário para algumas das melhores oportunidades de ultrapassagens de hoje. E aqui vai o grid dos pilotos para a corrida de hoje. Castro se alinha na pole. E é Dennis Holger na segunda posição. Analisando o resto do grid, nós temos Twerkensen, Miyata, Paul Aron, Barnard, Martins, Hadjar, Antonelli, Zane Maloney, Colapinto, Cordial, Roman Stanek, o Richard Verscour, O'Sullivan, Correa, Berman, Gabriel Bortoleto, Crawford, Vilha Gomes, Fittipaldi e Kushmine completa o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Chega mais para mais uma transmissão da Fórmula 2. Eu sou Alex Jakes e estou aqui com o grande Alex Brundle. Alex, o tempo está um pouco instável hoje e pode mudar a qualquer momento. Acho que isso afeta a estratégia da corrida, não é mesmo? As equipes sempre têm que considerar os imprevistos. Hoje, por exemplo, é muito provável que os carros usem 2 tipos de pneu. Mas aí vem a grande dúvida: quando fazer essa mudança para se adaptar às condições do asfalto? Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Bom, pessoal, nós estamos enfileirados aqui no grid largada do GP de Imola, que já vai começar. Pessoal, tenho 2 notícias para vocês. A primeira notícia, eu vou começar pela ruim, ou a menos boa, digamos assim. Eu não consegui aumentar o número de voltas, ok? Isso porque existe um QG que aparece logo depois do quali, que é só naquele QG que eu consigo mudar a duração da sessão. Mas, olha que pegadinha, somente antes do quali eu teria que acessar esse QG para conseguir mudar o número da sessão. Então, como eu não consegui acessar esse QG antes do quali, até hoje, eu não consegui mudar a duração da sessão, né? É meio doido isso, mas quem souber acessar esse QG antes do quali, eu agradeço. Pode colocar aí nos comentários que eu agradeço demais, tá, pessoal? A única coisa que eu consegui, indo para notícia boa, foi aumentar o número da IA, né? O nível da IA. Eu consegui aumentar para 80, tá, pessoal? Eu coloquei em 80, não coloquei... Eu ia colocar em 75, na verdade, né? Mas eu coloquei em 80 porque eu me senti mais à vontade. Consegui treinar bastante, me senti à vontade com o carro. E agora nós vamos pro fim de semana de Imola de vez. Vamos embora pra corrida. Bom, pessoal, vamos pra largada do GP de Imola. As luzes vermelhas vão se apagar. Largada perfeita, as luzes se acenderam, o carro distracionando. Nossa, distraciona demais, Matheus Brasil. Perde 2 posições para Holger e Miyata. Ainda foi acusado de colisão ali com Miyata, hein? Levou aviso, Matheus Brasil. Levou aviso. Isso não é bacana. Opa, Miyata. Quase fez Matheus Brasil bater ali com Miyata. De novo, 2 mini colisões ali com o piloto japonês. Aí complica a nossa situação, que já estava difícil. Vambora, vamos ver se a gente consegue salvar. Opa! Essas posições aqui novamente. Vem Matheus Brasil, com dificuldade na largada. Parece que hoje o dia vai ser bem mais apimentado, bem mais complicado para Matheus Brasil. Vamos ver. Ele vai deixando o Miyata e Holger escapar. Isso não pode acontecer. Vambora. Matheus se aproxima de Miyata.
Vem se aproximando, vem para fazer a aproximação. Faz a frenagem. Vem só perseguindo o piloto japonês. Segura esse carro. Por enquanto sem DRS, sem asa móvel. Matheus só tem o vácuo e o talento para conseguir se defender e buscar posições. Vambora! Pressão máxima. Começa a segunda volta, são pouquíssimas voltas pela frente. E Matheus tem que entrar no DRS agora do Miata. Se ele quiser conseguir fazer alguma ultrapassagem, Roger faz a volta mais rápida. Vambora! Tem corrida pela frente, tem chão. Matheus vai se aproximando do piloto japonês aos pouquinhos. Não vai conseguindo tanto, mas vai conseguindo um pouco. Vai se aproximando. Matheus faz o melhor primeiro setor. Vai se aproximando do piloto japonês. E é nesse setor que ele cola. Olha como ele se aproxima do piloto japonês aqui. Já tá bem mais colado. Já sai bem mais colado o Matheus Brasil. Para fazer a manobra daqui a pouquinho. Você, telespectador, deve ver daqui a pouco. Olha aí a oportunidade surgindo. Deu a entender que ia surgir ali, mas não foi. Tem que ter calma. Tem que ter paciência. Matheus pega o vácuo máximo que dá. Já sai bem mais colado para Miata. Agora vai os dois pilotos para cima de Roger, que tá sem defesa. Tá sem asa móvel. Vem Miata para fazer ultrapassagem por fora de Roger. Faz a ultrapassagem, Roger. Trava o pneu. Trava o pneu, Roger. Vai Matheus Brasil. Se aproximando do Roger. Agora o Matheus tem uma nova missão, que é ultrapassar o Miata. Vamos ver se vai ser possível, que agora os dois pilotos vão para cima do Miata. Vem Matheus Brasil. Sai forte. Sai bem forte. Podia ter saído mais, mas ok. Vem para cima do Roger. Faz um setor mediano. Atenção é máxima. Pra mim que tô correndo e narrando, então você nem imagina. Vambora. Vambora. Matheus vem pra cima do Roger. Uma tentativa. E consegue bater o Brasil. Os dois lado a lado. Ele consegue emparelhar com o Roger. Não chegou na zona de asa móvel. Parece que Matheus vem. Parece que ele vem. Ele foi. Meu Deus, saiu um pouco. Saiu um pouquinho ali da pista. Sujou o pneu. Distracionou. Matheus faz ultrapassagem. Foi arriscando demais pra cima do Roger. E ainda pegou a asa móvel pra se defender. Pra chegar no Miata. É a quarta volta. Meu Deus do céu. Vambora. Temos uma missão pela frente. É respirar novamente. É pegar o fôlego. É retomar o fôlego. Pra cima do Miata. O Miata não tem DRS. A gente também não tem, por enquanto. A galera vai vir com tudo pra cima da gente. Temos que chegar no Miata o mais rápido possível. O Miata ali tá no tédio. Ele tá no tédio, ele tá em primeiro. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom pra Matheus, que vem fazendo um bom setor. Um bom primeiro setor. Já tá no segundo. Vem com muita velocidade, Matheus, pra tentar tirar esse atraso que ele tem em relação ao Miata. Vem Matheus Brasil. Cola com tudo. Vai se aproximando. Já tirou o DRS dos pilotos de trás. Vai pra cima do Japa. Vai pra cima do Japa. Acho que não vai dar pra concluir a missão, né? Que é ultrapassar antes da volta 5. Não vai dar, por conta da ultrapassagem kamikaze ali do Matheus pra cima do Roger, onde ele perdeu muito, mas muito tempo. Infelizmente não vai dar. Mas pelo menos na última volta vamos ver se vai ter uma chance. Ok, acho que a gente não conseguiu o que queria, mas não se preocupa. Vambora. Tem missão pela frente. Tem missão pela frente. Olha quem veio, Roger. Matheus vem pra defesa. Vem, consegue defender. Com isso ele perde tempo. O Miata agradece.
Matheus vem pra defesa novamente. Joga de um lado, joga de outro. Vem com tudo. Passe e defender. Se enrola ali. Perde contato 100% com Miata. Miata vai embora. Nesse momento o Matheus desiste de chegar no Miata. A não ser que o Miata erre, o Matheus não vai conseguir chegar nele. É meio impossível. São poucas voltas. Se tivessem mais voltas, daria pra gente correr mais atrás. Infelizmente, pessoal, não conseguiu aumentar o número de voltas e com isso não temos uma corrida longa aí pra vocês. Mas a gente teve um pouquinho aí de emoção. Com esse aumento de nível de A, a gente já teve um pouco mais de emoção. Foi um momento de nervosismo para Matheus, porque são pouquíssimas voltas para recuperar, então eu acabo me embananando às vezes, errando um pouco, peço perdão a vocês por isso, mas eu tô narrando aqui, correndo ao mesmo tempo, com poucas voltas, e vem Miata para vencer o GP da Emília-Romanha, Matheus Brasil, chega em segundo. Ótimo trabalho, muito bem, estamos muito satisfeitos com o pódio. Perfeito, passou, isso é o que importa, né? Passou. Acabou. E Taylor Burnett é o piloto do dia. Eu nunca consigo falar o nome direito dele. Taylor Burnett. Olha aí. Os pilotos comemoram agora. A equipe da Rodin comemora com Miata, que é o seu piloto. O piloto japonês que vem pra vitória. Ele venceu e venceu com tudo. É a sua primeira vitória na temporada. É muita empolgação e esse é o pódio. Pegue um hype no pódio. Matheus Brasil em segundo. Bandeira do Brasil no segundo lugar mais alto do pódio. Esse é o que importa no momento. Foram boas disputas, foram bons duelos. Foi um aumento de IA, né? Então tudo isso tá contando, tá contabilizando. E foi uma corrida espetacular de Matheus Brasil. Em terceiro foi Taylor Burnett. E agora os três comemorando aí. Com champanhe, muito champanhe no pódio. Olha eles abrindo aí o Moe Chandon pra comemorar. Tá aí, ó. Bom, que fim de semana! Juntem-se a nós na próxima para outra prova emocionante desta temporada da Fórmula 2. Pessoal, esse foi o nosso fim de semana de Imola. Que fim de semana, hein? Treino livre, lideramos o treino livre lá da Fórmula 1. Né, com a Red Bull, e aqui a gente faz a pole na F2 para Imola. Infelizmente perdemos aí 2 posições na largada, mas a gente, enfim, né, não tinha muito o que fazer, largamos mal e acabou que a gente perdeu as posições. Depois, na hora de tentar buscar, né, demoramos para conseguir o ritmo, para buscar o Roger, né, que no final das contas acabou até chegando na 4ª posição. Enfim, embananamos muitas vezes, né? Erramos muitas vezes para chegar no Miata, depois daquela ultrapassagem maravilhosa para cima do Roger. Também foi uma ultrapassagem meio estabanada, digamos assim. E com isso a gente perdeu tempo, perdeu tudo, perdeu contato. E o Hitomo Miata venceu mais que merecidamente, né? Levou o melhor resultado, isso é o que importa. Grande vitória dele. Gostei muito de competir numa IA mais competitiva. Infelizmente, como eu disse, não tiveram mais voltas, mas vou tentar, eu juro pra vocês, eu vou tentar aumentar mais o número de voltas já pra próxima etapa. Não consegui, mas vamos nessa, né? E a gente leva a volta mais rápida, né? Levamos o ponto de volta mais rápida, tá aí, 1:28.0, né? E a gente leva 21 pontos pra casa. E a classificação no Mundial de Pilotos é essa, 98 pontos de Matheus Brasil contra 46 do Joshua Dirksen, né? Então tá aí, pessoal, a gente coloca mais vantagem. A vantagem que já era grande fica maior ainda depois desse fim de semana. Isso é o que importa. E vambora, a conexão tá meio ruim aqui, tá, pessoal? Mas vambora então para a próxima etapa aqui. Bom, pessoal, nas nossas avaliações a gente acaba ganhando mais experiência, mais nível de pilotagem, mais atenção, mais ritmo, mais foco. Graças a Deus a gente não teve nenhum prejuízo, mesmo largando da pole e acabando perdendo uma posição. Então, é complicado, né? Infelizmente a gente não conseguiu o melhor, mas conseguimos lucrar, né? Isso é o que importa. E para o campeonato também. Então vamos seguindo porque tem mais pela frente. Bom, pessoal, próxima etapa, vocês não podem perder, GP de Mônaco, pessoal. Qualificação de Mônaco é a próxima etapa, é a próxima sessão. Não
Vocês não podem perder, porque vai estar sensacional e espetacular. E já está um panorama para você de Mônaco, a rodada que vai acontecer no próximo episódio, né? É isso, pessoal. Fiquem com Deus, aquele abraço. We are Cosmo. E se inscrevam e ativem o sininho para não perder os próximos episódios que estão sensacionais. Valeu!